Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguirem em Contato, o cumprimento de uma promessa. Uma coisa é conhecer uma promessa da Escritura, uma outra coisa é vivê-la. Quando falamos sobre as promessas de Deus, a Bíblia está cheia delas, e falamos sobre... Muitas pessoas dizem que são 40 mil, 32 mil, 8 mil, como dissemos antes. O mais importante não é quantas, mas o fato de que Deus cumpriu todas as promessas que fez e nunca esqueceu de nem sequer uma. Suas promessas vêm em duas formas, elas são condicionais, o que significa que ele faz uma promessa condicionada a algo que deve acontecer, ou não deve. E ele faz uma promessa incondicional, o que significa ele promete que algo vai acontecer e, independente das circunstâncias, isso vai acontecer e não pode mudar. Ele é um Deus maravilhoso e amoroso, que deseja nos dar promessas para que devemos viver. E se você pensar por um momento, muitas pessoas perguntam por que Deus não responde suas orações. Uma das principais razões é o fato de pedirem coisas que não são da vontade de Deus. E em segundo lugar, eles duvidam. E uma das principais razões por que as pessoas duvidam que Deus responda a sua petição é porque elas não têm nenhum fundamento para isso. Ou seja, elas pedem, mas é uma questão de sentimento. E esperar e desejar, mas sem fundamento. Se você está pedindo a Deus orientação em alguma área, ou algo que você precisa em sua vida, você precisa estabelecer uma base para isso, para que você possa se ancorar nisso. Você precisa de uma promessa da palavra de Deus. E há muitas promessas na palavra de Deus. E há uma promessa para cada coisa individual que nós precisamos estar aqui. Então, o que eu quero fazer nessa mensagem é isso. Eu quero usar uma história, um evento no Antigo Testamento como uma trilha para te mostrar como Deus responde uma oração. Como ele lida com suas promessas. Às vezes dizemos que ele tem promessas incondicionais. Eles vão ser assim, nada vai mudar isso. Então eu quero levá-lo ao longo dessa trilha. Não é que você simplesmente nunca tenha ouvido os eventos. O que eu quero que você veja, princípio após princípio, nesse cenário com Abraão. Então vamos começar bem no começo. Eu quero que você abra no capítulo 12 de Gênesis. Nós lemos essa passagem antes, mas eu quero que leiamos essa promessa muito clara que Deus deu a Abraão nestes primeiros versículos. Começando no capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. E assim você será uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e quem te amaldiçoar, amaldiçoarei. Em ti, ele diz, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aqui está uma óctupla, incondicional promessa de Deus a Abraão. O que eu quero que você veja e observe, o que acontece na vida desse homem. Porque um longo período de tempo ocorre antes que Deus cumpra todas essas promessas. E uma das razões pelas quais perdemos algumas das melhores bênçãos de Deus em nossa vida é porque o cronograma dele não corresponde ao nosso. E é claro, vemos aqui um exemplo perfeito nesta passagem das Escrituras, que nos mostra, entre capítulos 12 e 22, o que acontece quando pessoas não querem esperar pelas promessas de Deus, quando elas fazem as coisas do próprio jeito, e o que acontece como resultado. Então vamos olhar para isso, e a primeira coisa que eu quero que você anote é simplesmente isso, e as promessas de Deus são declaradas claramente. Ou seja, Deus nunca diria isso a você. Agora, eis o que eu estou pensando. Ou ele não diria, eu quero que você considere. Ou ele não diria, bem, eis o que eu gostaria que você fizesse, você descobre. As promessas de Deus são claras como cristal, não há nada de nebuloso e obscuro, de promessa incerta na palavra de Deus. Portanto, ele vai deixar isso muito, muito claro. E há muitas promessas nas Escrituras, e muitas delas se aplicam a você e a mim exatamente como se aplicavam a Abraão. Você diz, bem, eu não sou cristão há muito tempo, não tem nada a ver com isso. Deus não muda os seus princípios. Veja com atenção. Ele ama cada um de nós incondicionalmente. Ou seja, ele quer o melhor para cada um de nós. Suas promessas incluem cada um aspecto da nossa vida. Porque ele tem um propósito para a sua vida. E às vezes as pessoas têm a ideia, quem sou eu? Deus não tem nenhum propósito na minha vida. Sim, ele tem. Você não está ouvindo a ele. Ele tem um propósito e um plano em sua vida que é realizar algo através de você. Então,
A primeira coisa que ele faz é deixar sua promessa muito clara. Mas a segunda coisa que eu quero que você observe é isso. E é, com as promessas dele, vem uma clara orientação. Por exemplo, se você está buscando sua mente e coração sobre algo e Deus diz, eis o que eu quero que você faça. Deus nunca vai deixar você descobrir por si mesmo. E no versículo 6, a Bíblia diz que Abraão passou por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e os cananeus estavam na terra. Agora, por que ele está dizendo isso? Porque ele queria que ele seguisse um certo caminho. Agora observe com atenção, porque é isso que coloca as pessoas em apuros. Eles não seguem a direção de Deus. Começam na direção de Deus, mas depois pensam, vou continuar a partir daqui. Então, ele disse, os cananeus estavam na terra. Lembre-se, os cananeus, fariseus, heveus, jebuseus, todos os zeus. Eram todos inimigos do povo de Deus. Então, ele disse a ele aqui, ele disse, eu vou estar com você. Então, o importante é que reconheçamos que Deus vai nos guiar no que quer que Ele nos diga para fazer. Pense em todas as decisões que tem que tomar na vida. Pense nas decisões que você e eu nem planejamos. Coisas sobre as quais nem temos detalhes. Mas Ele diz, eu o guiarei. Essa é uma promessa que pertence a cada filho de Deus. Que você não pode levantar um assunto que Ele não saiba tudo sobre isso. Você não pode fazer nenhuma pergunta que Ele não tenha uma resposta. E Ele não vai dizer bem, talvez Ele não vai dizer bem, eu vou pensar nisso. Esqueci isso. Deus quer estar pessoalmente envolvido em cada uma área da sua vida. Porque Ele sabe que você e eu vivemos num mundo que é perverso, vil, corrupto, deu nome, e Satanás é nosso inimigo. Portanto, Deus quer estar envolvido em todos os aspectos de nossa vida. Então, uma terceira coisa que é importante aqui deve haver muitos momentos na vida quando há um tempo de adoração e meditação pessoal. Em nossa vida, buscando orientação e direção. E quanto mais crítica a decisão, mas quanto mais tempo você e eu devemos gastar fazendo o quê? É exatamente o que estamos falando aqui. Meditando em sua palavra, o que ele diz, como ele opera. E que, muito provavelmente, você e eu nunca chegaremos a um lugar na vida onde, bem, eu tenho isso. Quando alguém é tão arrogante sobre sua compreensão de tudo, é melhor você tomar cuidado. Porque, os tempos mudam, as coisas mudam, Deus não muda. Mas Deus pode mudar nosso senso de direção. Ele pode mudar o que estamos fazendo, e Deus pode vir até você e dizer, quer saber? Não quero mais você trabalhando aqui. Bem, isso não pode ser de Deus, porque é muito difícil conseguir um emprego. Se Deus dissesse, quero que você deixe seu emprego hoje, tem outra coisa para você. Você diria, bem, quer saber? Isso não é nem razoável, isso não poderia ser de Deus. Não subestime as intervenções surpresas de Deus em sua vida. Porque isso é uma das coisas que Deus quer fazer. Em cada mudança em nossa vida, o que Ele vai fazer? Ele faz isso de uma maneira que só Ele pode receber o crédito por isso, número 1. Número 2, Ele quer que aprendamos a confiar nele. E para fazer isso, você tem que permanecer em um relacionamento correto com Ele. Então, o que encontramos nessas passagens aqui? Começando, por exemplo, no versículo 7, agora Abraão já está em movimento. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a tua descendência darei essa terra. Então ele edificou ali um altar ao Senhor, que apareceu a ele. Então a Escritura diz no verso 8, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então o que ele está fazendo? Ele se move na direção que Deus quer que ele vá, então ele toma o tempo. E quando eles construíram um altar, poderia ser todo tipo de altar, mas geralmente, por exemplo, um altar de pedra. E naquela pilha de pedras representadas, basta pensar em toda a tecnologia que temos, a deles era muito simples. Pilhas de pedras aqui, pilhas de pedras ali, pilhas de pedras acolá, porque ele voltou para a mesma pilha de pedras, a palavra nos dirá em um momento. Ele voltou para a mesma pilha de pedras porque ele queria ser lembrado do que Deus disse a ele. É por isso que eu te encorajo a manter um diário. É por isso que eu te encorajo a escrever o que Deus diz a você. Porque você, Satanás irá roubá-lo. Ele vai tirar isso da sua mente. Eu realmente acredito que Deus muitas vezes fala conosco a mesma exigência repetidas vezes, porque Ele sabe. Pense em quão ocupado você está em um determinado dia. Ele sabe que nossas mentes podem ser contaminadas com todo tipo de coisa. Ele nos quer no centro de sua vontade. Por quê? Porque Ele quer o melhor para a sua vida. E se há algo que eu possa dizer para alguém, Deus quer o melhor para a sua vida, mas você tem que cooperar com Ele. Ele vai fazer a parte dele, Ele vai te mostrar o caminho, fazer o caminho, fornecer o caminho,
Ele fará tudo o que um Deus soberano e amoroso pode fazer para te ajudar em seu caminho na vida. Mas se você violar isso e decidir fazer sozinho, você vai ter problemas. É muito, muito, muito simples, muito claro na palavra de Deus. O que me leva a esse próximo ponto, e é esse. Essa mudança de curso do caminho de Deus, mudança de curso da orientação de Deus, o que isso faz? Primeiramente indica que estamos duvidando da promessa de Deus. Senhor, eu sei que foi isso que disseste, mas Senhor, isso não pode ser verdade porque é totalmente irracional. Então vamos ver por que ele pensou isso. Bem, se você observar essa passagem e olhar nesse versículo 10, havia fome naquela terra, então Abraão desceu ao Egito para peregrinar ali, pois a fome era grande na terra. Agora é isso que eu descobri. Primeira vez que as Escrituras falam do Egito. Toda vez que ele ia para o Egito, ele tinha problemas. Pensa no que Deus disse a ele, todas as coisas específicas que ele disse. E então, uma fome, ele diz, é melhor ir para outro lugar. Entrou em apuros. Mas não foi o único problema que ele teve. Mas é parte disso, porque ele saiu do plano de Deus, da vontade de Deus. É por isso que alguém diz, bem, eu não sei se conheço tanto a vontade de Deus. É por isso que meditar, ler a palavra de Deus, orar, ler a sua Bíblia, focar a sua vida em Deus faz a diferença. É simples assim. Que nenhum de nós é sábio o bastante para fazer isso por conta própria e negligenciar a palavra de Deus. Isso é assim que obtemos a direção da nossa vida. Quando estamos procurando a direção de Deus, Ele sabe quando precisamos de clareza, Ele sabe quando precisamos de segurança, Ele sabe quando estamos com medo, Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Você tem que ficar com a palavra de Deus. Você acha que pode viver sem isso, mas você terá problema em cada uma das vezes. Meditação na... Ouça, você sabe o que é isso? E isso é uma divina bússola, que é perfeitamente precisa. E nada pode tirá-la da precisão. E Deus nos deu para nos guiar na nossa vida cristã. Então, quando nós tentamos consertar as coisas, fazer do nosso jeito, não funciona assim agora. Veja o que acontece. E Deus renovará sua promessa. Porque Ele quer que sigamos a Ele. Ele renovará sua promessa para nós, à medida que seguimos sua vontade. No capítulo 15, se você abrir lá, estamos pulando alguns capítulos porque necessariamente eles não se aplicam a isso. Então, no 15º capítulo, verso 1, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Sua recompensa será muito grande. Abrão disse: Ó Senhor, o que me daria, já que eu não tenho filhos? E o herdeiro da minha casa, Eliezer de Damasco, é um dos seus servos. Abrão disse: Como você não me deu descendência, um nascido em minha casa será meu herdeiro. Então eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este homem não será teu herdeiro, mas aquele que sair do seu próprio corpo, esse será o seu herdeiro. E ele o levou para fora e disse: Agora olhe para os céus, conte as estrelas, se você puder contá-las. E ele lhe disse: Ouça, assim será sua descendência. Então ele creu no Senhor, e isso lhe foi imposto como justiça, e disse-lhe: Eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus para te dar essa terra para possuíres. Então, é claro, ele disse: Ó Senhor, que tal fulano de tal? Que eu quero que você veja isso. No maravilhoso amor de Deus por nós, onde quer que Ele nos leve, e especialmente quando o caminho fica difícil, e não podemos ver o nosso caminho, é em sua maravilhosa graça que Deus tomará o tempo e fazer o que for necessário para nos assegurar que estamos andando em seu caminho. Embora possa ser difícil, possa ser duro, estar andando em seu caminho pode ser questionável. Outros podem pensar: bem, por que você está fazendo isso? Ele o tranquilizou. Eis exatamente o que eu quero que você se lembre. Eis o que estou fazendo. Nós vamos fazer exatamente como eu disse. Então, o Senhor continuou a abençoá-lo. Agora, o que me leva a outra questão aqui é que, às vezes, ouvir conselhos ímpios, ou o que não pode ser necessariamente ímpio, mas conselho imprudente, pode nos levar a ignorar as promessas de Deus e sair da vontade dele. E assim, o melhor exemplo disso está no capítulo 16. Você conhece essa história. O que acontece? Bem, Sara não podia ter filho. Então,
Algum tempo se passa e ela diz: Abraão, eis o que eu gostaria de fazer. O chamava de Abraão, eis o que eu gostaria de fazer. Você pega a serva e vou entregar a serva a você e vou ter um filho dessa maneira. Porque esse é um exemplo perfeito. Você sai da vontade de Deus, faz do seu jeito em vez do dele. Você sempre tem problemas. Ouviu isso? Diga amém. Sempre tem problemas. Então agora, esse bom relacionamento que eles aparentemente tinham entre a esposa de Abraão e Agar e ele, agora há um imediato conflito na família. Porque a Escritura diz: e ele entrou Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora, desprezada aos seus olhos. Eis um homem vivendo com duas mulheres, na mesma casa, estavam todos se dando bem, até que ele ouviu os maus conselhos de Sara. E fez o que ela disse no lugar de confiar em Deus. Não estava confiando em Deus. Deus diz: é isso que eu vou fazer através de você. Não através de uma egípcia, mas de você. E Deus deixou isso bem claro. E assim, ouvir conselhos imprudentes tira você da vontade de Deus, e quando isso acontece, outras pessoas sofrem como resultado. Então, é claro, às vezes o cumprimento da promessa de Deus pode parecer impossível quando a vemos com nossos olhos. E isso é o que, no capítulo 17, aqui que encontramos o Senhor falando com Abraão e dizendo o que ele vai fazer. Eu o abençoarei e, de fato, te darei um filho dela. Então eu a abençoarei e ela será mãe de nações, reis dos povos virão dela. Agora ouça isso. Porque não parecia razoável. Então Abraão caiu com seu rosto em terra, rindo. E disse em seu coração: nascerá um menino de um homem que tem 100 anos de idade, e Sara, que tem 90 anos, dará à luz um filho. Então, você olha para essa passagem e você pensa, bem, Deus, o que você está fazendo com tudo isso? Parece impossível, porque você simplesmente não foi em frente e deixou Sara ter um filho. O que tudo isso adiando? Um quarto de século. Não fazia sentido, a menos que conheça Deus. E quando você vê isso da perspectiva de Deus, então dizemos, entendi. Então, ele riu, quando Sara ouviu, ela riu, ambos estão rindo de Deus, sobre Deus fazendo o que ele prometeu fazer, em sua programação, em seu tempo e sua maneira. Mas ele o seguiu, o obedeceu, por mais duro que possa ter parecido para ele naquele momento específico. Então isso me leva ao próximo ponto, e é simplesmente esse: que o cumprimento da promessa de Deus na vida pode exigir algo de nós que pareça estar em oposição ao que ele prometeu. E ele prometeu, através dessa criança, Isaac, ele vai abençoar toda a humanidade. E então um dia, Deus disse a ele, no capítulo 22, depois destas coisas, Deus provou a Abraão e lhe disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. Ele disse: tome agora o seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaac, ofereça-o lá no Monte Moriá, como um holocausto, em uma das montanhas que vou te mostrar. Agora, isso não fazia o menor sentido, porque parecia que Deus estava se contradizendo. Ele diz através dessa criança: abençoarei as nações da terra. E agora você está me dizendo para ir matá-la? Vamos colocar numa linguagem fria. Matá-la? Isso não faz sentido. Em outras palavras, isso não pode ser Deus. Deus jamais iria dizer isso. Veja isso. É por isso que vivemos pela promessa, vivemos pela obediência, não pelos sentimentos e nem pela razão. Porque algumas coisas não parecem ser razoáveis. Mas o que ele fez, a Escritura diz, muito clara. Abraão levantou-se cedo no dia seguinte, selou seu jumento, levou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho. Ele partiu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe havia dito. Eis uma coisa significativa. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Abraão disse aos seus moços, veja isso, versículo muito significativo na Bíblia. Abraão disse aos seus moços: fiquem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos para lá, e nós vamos adorar e voltaremos para você. O que Abraão estava dizendo? Deus me fez uma promessa.
E ele me trouxe até aqui, ele me deu um filho quando eu nem imaginava ser possível. Ele fez tudo isso. Se Deus me diz para sacrificar meu filho, eu vou ser obediente a ele, porque eu creio que Deus terá que ressuscitá-lo dos mortos, mas vou confiar que ele fará isso. Não era razoável, mas confiou nele. O que me leva ao último ponto, e é esse. Às vezes, o cumprimento da promessa de Deus pode nos levar a entregar algo muito querido para nós. Então, de todas as coisas que Abraão tinha, e ele era um homem muito, muito rico, o bem mais importante que ele tinha era Isaque, seu filho. É por isso que ele o chamou de o único que ele amava. Pense nisso. Isaque era aquele elo da corrente que mantinha a corrente da genealogia de Jesus em perfeita sequência. Então o que ele fez? Ele o levou à montanha, ele o tinha amarrado, colocou-o num altar e levantou o cutelo para tirar sua vida. É interessante você lembrar que as Escrituras dizem no caminho até lá que Isaque disse: Pai, eu vejo a madeira e eu vejo como podemos construir o altar e eu vejo o fogo. Cadê o cordeiro? Lembra do que Abraão disse? Deus proverá o cordeiro. Veja isso. Isaque era a coisa mais preciosa que ele tinha. Era seu filho. Mas ele estava disposto a entregá-lo com o propósito de obedecer a Deus. Então deixe-me te fazer uma pergunta. O que há em sua vida que você está agarrando, que está segurando e de alguma forma você não consegue se entregar a Deus? Veja com atenção. É um relacionamento que você tem, que você não pode abrir mão? É alguma coisa que você possui, que você não pode abandonar? Algo que você possui? É algum sonho que você tem? Algum objetivo que você definiu? Algum caminho que você escolheu trilhar, mas não está disposto a largá-lo? Deixe-me apenas dizer isso. Você vai acabar decepcionado, com dor, com mágoa, sofrendo, porque é a esse caminho que a desobediência leva todas as vezes. Mas se você desistir e entregar a ele, veja com atenção, você nunca vai perder. Você não pode perder se entregando ao Deus Todo-Poderoso através de seu Filho Jesus Cristo. Você não pode perder. Você não pode vencer agarrando para si mesmo o que Deus quer que você entregue. Então, onde você está em sua vida? Você já confiou em Jesus Cristo como seu salvador pessoal ou acabou de decidir que vai viver a sua vida da maneira que você quer? E de alguma forma você vai fazer funcionar? Não pode fazer funcionar. Veja isso. Não pode fazer funcionar algo que Deus nunca permitirá que funcione. Isso é desobediência. Como um crente, você e eu podemos tomar decisões erradas. Deus nos perdoará e seguiremos em frente. Mas se você negar Jesus Cristo e rejeitar o Filho de Deus, ouça, Isaque foi para Abraão o que Jesus é para o Pai. E o Pai entregou a Jesus para morrer na cruz para que você pudesse ser perdoado dos seus pecados, para que você pudesse ter o dom da vida eterna. Quando você o rejeita, você rejeita o único caminho de Deus para uma vida santa e uma vida que é eterna. Então, se você se apega ao que é seu, ao seu modo de vida, e o rejeita, o que você tem, você não tem a orientação dele, não tem a presença dele, não tem nada. É um engano do diabo que de alguma forma você vai conseguir. Você não pode. Por favor, me ouça, você não pode. Você não vai. Deus não vai permitir. A coisa mais sábia que você pode fazer é pedir ao Pai que o perdoe de seus pecados e dizer a Ele que você está confiando em Jesus Cristo, seu Filho sacrificado na cruz.
que morreu para pagar nossa dívida do pecado. Está confiando nele como seu salvador pessoal. E desse ponto em diante, é a vida dele. Sua vida é a vida dele, o que quer que ele queira fazer. A decisão mais sábia que você irá tomar em sua vida. E Pai, eu oro para que o Espírito Santo penetre estas verdades tão profundamente, tão fortemente, que não possam ser esquecidas, não possam ser ignoradas, nem frustradas de forma alguma. Nós te amamos por nos amar. Nenhum de nós se gabaria de merecer, mas sabemos em nosso coração. Pertencemos a Ti pela criação. E aqueles que são seus filhos pertencem a Ti também por redenção. E é nossa oração que pessoas em todos os lugares descubram quem você é. E nós, como Teus filhos, viemos a Ti neste momento para dizer, Senhor, o que quer que haja em nossa vida, que estejamos agarrando, que não se encaixa em Seu plano. Deus, nós largamos hoje, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.